Mas eu lembro de você, eu lhe conheci, a primeira vez que eu ouvi falar de Felipe Moura Brasil foi com o mínimo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, não é, do Olavo de Carvalho. Que você foi o organizador do livro. O prefácio foi você que escreveu, tecendo grandes louros a Olavo de Carvalho ali. Eu sei que é o livro mais vendido do Olavo de Carvalho. Isso é dado público, né? Isso é publicamente colocado. Eu tenho duas dúvidas, certo? Uma eu não sei se você pode dizer, mas outra está mais dentro do ponto da entrevista. A dúvida, que está um pouco mais dentro da entrevista, é o que é que aconteceu contigo nesse caminho de vir de um aluno do Olavo de Carvalho, ser alguém que era aluno do COF, que organizou o livro do Olavo, e hoje é alguém que está aparentemente um pouco mais afastado do que seria o olavismo tradicional, digamos assim. Você não está defendendo o Bolsonaro, não está... Porque o olavismo hoje é isso, é Bernardo Kister, é a galera que está amando o governo e não existe direita, só existe o Bolsonaro. Né? Houve há uma desconexão, mas essa ruptura pareceu muito discreta para mim, certo? Eu te acompanho há um tempo, não pareceu ter treta, briga, declarações polêmicas, eu não vi o Olavo de Carvalho te xingar com algum nome estranho, nunca vi você falar mal do Olavo de Carvalho por aí, mas há claramente uma desconexão. Essa é a pergunta que está dentro da entrevista. A segunda é, você também recebe alguma coisa pelo mínimo? Porque se você recebe, você está ganhando, você está bom de dinheiro. Você tá... Olha, é um trabalho, né? Um trabalho de organização de um livro que saiu em termos de organização da minha cabeça, embora a obra de décadas seja do Olavo de Carvalho. Então, ninguém me mandou fazer o mínimo não foi um projeto de outra pessoa que me chamaram para organizar, foi uma iniciativa minha e numa outra época, né? Antes, muito antes, então muito, né? Se você pegar ali, são poucos anos, mas antes da ascensão eleitoral do Jair Bolsonaro, antes daquele fenômeno de 2018. O livro foi iniciativa sua, então, que transformou o Olavo de Carvalho em um filósofo pop, se a gente puder dizer assim. O Olavo de Carvalho deve muito a você, então, muito destaque que ele tem hoje no Brasil. Para o bem ou para o mal, não sei se você vai dormir feliz ou triste por isso, mas o mínimo foi um projeto de marketing muito intenso, né? Não tem nenhum problema com essas questões, porque o livro ele merecia ser organizado, ele é um livro que tem artigos excelentes, que merecem ser lidos ainda hoje. É um livro em que eu fiz uma que eu chamo de escadinha intelectual, então comecei ali com uma temática mais de formação da personalidade, sobre juventude, né, começando inclusive com um artigo célebre dele, O Imbecil Juvenil, que retrata inclusive, né, esse imbecil coletivo bolsonarista que se formou também, mas não se referia a isso. O livro praticamente não tem, nem me lembro se tem alguma referência ao Jair Bolsonaro. Então, ele era um livro da época em que a esquerda predominava. Não estou dizendo que mudou, isso é uma outra discussão, né? Mas naquela época em que os artigos foram escritos, a esquerda tinha o predomínio no meio cultural e tinha o predomínio no poder político, né? Então, eu li muito a obra do Olavo de Carvalho e havia ali artigos que eu considerava fundamentais para as pessoas compreenderem o que estava se passando no ambiente cultural do país naquele momento. E eu continuo achando que vários artigos são perenes, inclusive, eles merecem ser lidos e merecerão ser lidos daqui a uns anos, inclusive até para entender essa época. Então, o primeiro capítulo é juventude, o segundo capítulo, eu não me lembro exatamente agora a ordem, mas trata ali, por exemplo, de questões sociais, pobreza, depois passa... Tem vocação também, eu sempre gosto de falar que tem um texto Vocação e Equívocos, um texto importante que eu considero fundamental até hoje para as pessoas que buscam descobrir qual é a sua vocação e exercê-la. Então, são questões que vão muito além da política, né? Aí tem questões sociais, pobreza, etc. Aí tem um capítulo sobre democracia, né, mostrando o que está em jogo na democracia, quais são as forças que atuam nela. Depois tem ali uma parte mais sobre a política do momento, no tempo em que aqueles artigos foram escritos, e era esse tempo de governo do PT, governo Obama nos Estados Unidos, então tem um capítulo sobre os Estados Unidos também, e a maneira como a imprensa brasileira retrata o debate público americano em relação àquele período, né? Aí, depois da publicação do livro, eu poderia apontar várias outras nuances,
E depois vem uma parte mais intelectual, uma parte já de estudos intelectuais para você se orientar intelectualmente no mundo, né? Então, esse livro precisava ser publicado, era uma obra que estava dispersa, tinha um site com os artigos empilhados, completamente desorganizados, eu os coloquei numa ordem, unindo vários artigos pelo conteúdo. E vários colunistas já estavam surgindo nessa era de rede social, vários que viraram também ativistas bolsonaristas, aí com microfone, que já ficavam repetindo algumas coisas que o Olavo falava antes. Então, foram vários motivos ali que eu achei, uma questão até de humildade, você mostrar, olha, o que fizeram antes de mim, antes de eu chegar aqui no debate público, foi isso aqui. Tinha várias obras que já estavam organizadas, né? Eu costumo brincar, isso não é de agora, muito antes do Bolsonaro ascender ao poder, que eu não organizei o livro do Diogo Mainardi, porque ele próprio organizou antes. Então, o Diogo tem a sua coletânea de artigos A Tapas e Pontapés, e a sua coletânea de artigos Lula é Minha Anta. São 2 livros extraordinários, que eu recomendo muito com entusiasmo. São, assim, documentos históricos, culturais daquilo que se passou no Brasil. Eu lia muito o Mainardi também, mas ele já tinha organizado os próprios livros. Então, eu achava que era necessário abrir esse espaço no mercado editorial para o Olavo de Carvalho, que estava sendo publicado por uma editora menor e limitado a um gueto virtual ali de seguidores, de alunos, etc. Então, a gente deu ali um aspecto mais didático, vamos dizer assim, para a obra dele, né? Teve uma capa ali que chama bastante atenção nas livrarias, etc. O título que eu dei, ele resultou num grande sucesso comercial também. Isso foi apontado pela editora, pelas pessoas que trabalham lá. Muita gente era atraída pelo título, mesmo sem conhecer a obra. Claro que as pessoas que conheciam o Olavo e a obra já era o público ganho, né? Mas o livro ele ultrapassou completamente essa bolha. E teve uma repercussão. Parabéns, assim, e independente de quem seja, como trabalho editorial, como trabalho de marketing, como trabalho de organização, cara, foi uma coisa assim, é uma coisa da qual se orgulhar como jornalista mesmo. Eu sou um jornalista e eu percebi que havia aquele conteúdo que precisava de uma edição melhor, mais abrangente. Apresentei, organizei aquilo, né, inicialmente, ainda sem uma organização completa, e apresentei a proposta para o Carlos Andreasa, editor da Record. O Andreasa ele só foi checar com o então presidente da Record, o Sérgio Machado, que depois morreu, lamentavelmente, se tinha alguma treta pessoal com o Olavo, se tinha algum problema para publicá-lo, e ele era um cara com uma cabeça plural, né, que faz muita falta, inclusive, num país como o Brasil, em que as pessoas vão se fechando em guetos. Falou, não, pode publicar. E aí o Andreasa falou, adorei, acho o título ótimo, acho uma oportunidade ótima, vamos embora, toca aí. Eu mandei um e-mail para o Olavo de Carvalho, por meio, se eu não me engano, do Edson Camargo, que era o editor do Mídia Sem Máscara, e o Olavo recebeu aquela ideia. Eu falei, olha, comecei a organizar um livro, já tem o ok da editora Record, o maior grupo editorial do país e tal. Ele adorou. E ele só ficou sabendo depois que a Record... Depois. Nossa. Depois, quando eu falei com ele por e-mail, por uma outra pessoa, porque eu não tinha contato nenhum com ele, isso é uma outra parte onde eu quero chegar, ele ficou muito feliz, reagiu muito bem, ficou entusiasmado, me escreveu um e-mail de volta, e deu uma aula naquele dia no curso online de filosofia, só falando sobre isso, sobre a importância, né, de os jovens pegarem a obra daqueles que os antecederam também e transformarem, mastigarem isso para aquelas novas gerações, inclusive, né? Isso para mim era uma coisa natural de estudo, né? Como eu acho que muita gente deveria continuar fazendo. Tá cheio de gente jovem aí que começa no debate público já opinando sobre tudo e não sabe direito quem é que falou o que nas últimas décadas. Então, o livro foi publicado, eu continuei o meu trabalho até o final e foi um sucesso absolutamente extraordinário. E o que acontece é isso, você organiza um livro, assim, o parêntese que eu ia fazer, perdão, que é muita coisa, né, dessa história para cá, são muitos anos. Sim. Mas as pessoas, às vezes, têm uma impressão de que eu conheço pessoalmente o Olavo, de que eu fui um aluno, assim, que eu sentei numa carteira e ele ficou lá no quadro negro, dando aula, e que a gente conversava antes e depois da aula, e que a gente
se falava pessoalmente. Eu nunca encontrei pessoalmente o Olavo de Carvalho, nunca. Então, assim, eu li a obra dele, ele era uma pessoa desconhecida em termos pessoais, assim, para mim. Meu primeiro acesso a ele foi por meio desse e-mail, por uma outra pessoa. Ele já tinha elogiado um soneto meu no programa que ele fazia, o To Outspeak. Soneto do Estudante Sério. Soneto do Estudante Sério, exatamente. E era só isso. E aí publiquei o livro, fiz uma entrevista com ele na hora do lançamento, virtualmente, e os meus papos com ele foram umas 4 entrevistas virtuais, assim,